tema que eu separei para essa noite é algo que Deus falou muito ao meu coração, e o tema é o favor de Deus. Escute, não há nada mais precioso do que você ter o favor de Deus na tua vida. Recorde que a gente começou a falar sobre o ferinha. Vai, corre, isso. Esse é o legítimo manezinho, só falta para o passarinho aqui na mão e assobiar. Recorde que nas últimas semanas eu tenho falado com você sobre você viver algo novo, pegando a ideia do projeto de vida para que você possa realmente viver o espetacular, o extraordinário de Deus para você. Na última ministração eu falei sobre recursos celestiais. Tudo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você quer, está disponível como um recurso celestial em Deus, para a tua vida. E hoje eu quero mostrar para você, que no mundo secular, no mundo natural, as pessoas, elas tendem a ideia de sorte, e quando você se dá bem, as pessoas falam, olha, você teve sorte. Aconteceu algo bom contigo, você teve sorte, que sortudo que você é. Mas no mundo espiritual, no reino de Deus, não existe sorte, existe aquilo que nós chamamos de favor de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que dá certo na nossa vida, e tudo aquilo que dá errado na nossa vida, é algo chamado favor de Deus. As pessoas precisam entender quão poderoso é essa ideia do favor de Deus na tua vida. Quem sabe você não tem a mínima ideia do que seja o favor de Deus. O favor de Deus não é como o favor do homem, né? De alguém abrir a porta para você, no sentido de deixar você passar, de alguém pegar algo para você e trazer para você. O favor de Deus não é quando alguém prepara alguma coisa para ti, como um homem faz. A ideia do favor de Deus é muito mais além do que você possa imaginar. Segundo a Bíblia, favor de Deus é ajuda que você recebe. O favor de Deus é uma realização do inimaginável, ou seja, algo que quem sabe você nunca sonhou. Na palavra de Deus diz que o favor de Deus é uma intervenção para o impossível. Já o favor do homem é basicamente algo que qualquer pessoa pode fazer. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que o favor é um benefício que você recebe, uma regalia que você tem, é um privilégio que você usufrui. E quando você pega essa ideia de favor de Deus na Bíblia, você vai ver que não existe nada mais gostoso do que você receber o favor de Deus, do que você viver o favor de Deus. Imagine comigo, você vivendo ajuda, benefício, privilégio, recebendo o inimaginável, recebendo o impossível, recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida, de maneira inimaginável, é quase indescritível, quando você fala sobre o favor de Deus. Agora, o favor de Deus, ele é diferente do favor do homem. Você, quem sabe, acha que está vivendo o favor de Deus, e quem sabe hoje eu vou provar para você que você não está vivendo o favor de Deus, porque o favor de Deus precisa ser provocado. Ele não acontece naturalmente, ele não acontece simplesmente porque você pede o favor. O favor de Deus, ele não acontece de maneira natural. O favor de Deus, ele precisa ser provocado, ele precisa ser instigado, ele precisa ser ativado na tua vida. Quem sabe aquilo que você está vivendo hoje, diariamente, é o normal, o percurso normal da tua vida. Só que hoje você precisa entender que Deus quer revelar para você algo que pode mudar o teu ano de 2022. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 12, no capítulo 12, no versículo 2, o escritor de Provérbios fala algo interessante. Provérbios 12, versículo 2, ele diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor,
mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Escute, o homem de bem alcançará o favor de Deus. Existe algo importante para você pensar nessa palavra, que não é qualquer pessoa que recebe o favor de Deus. O homem de bem alcançará o favor de Deus. Não basta você entender que você precisa ser bom, não é algo que está aí na tua mão, não é algo que está ao teu alcance. Alcançará significa que ele está numa medida, significa que ele está numa altura, significa que ele está num patamar que demandará de você esforço para que o favor de Deus comece a trabalhar na tua vida. Seria muito fácil que o favor de Deus estivesse com todo mundo. Você já imaginou? Não teria Covid, não teria problema financeiro, não teria problema familiar, não teria problema de saúde, não teria problema nenhum, zero. Agora, para que você viva essa ideia que Deus tem para você, essa plenitude que Deus tem para você, você precisa compreender os segredos do favor de Deus. Existem 3 elementos fundamentais para que você possa ativar o favor de Deus na tua vida. E o primeiro deles é você ter aquilo que Deus quer que você tenha. Você não vai viver o favor de Deus sem você chegar no ponto exato de você ter aquilo que Deus quer que você tenha. A segunda coisa, o segundo elemento é você fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E terceiro é você estar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Sabe? A maioria das pessoas, elas pensam, olha, eu gostaria, eu desejaria ter o favor de Deus na minha vida. Você imaginou o favor de Deus? Eu não estou falando o favor de qualquer um, estou falando o favor de Deus na tua vida. Seria surreal, verdade ou não? Seria lindo. Agora, para você entender esses 3 elementos, você precisa compreender a tua vida hoje. Para ele ser ativado, você precisa ter exatamente aquilo que Deus quer que tenha. Recorde da viúva de Serepta, recorda? Ela tinha um punhado de farinha e um bocado de azeite. Era exatamente aquilo que Deus queria que ela tivesse naquele momento, porque era aquilo que ativaria o favor da multiplicação na vida dela. Se você pegar quando o menino tem 5 pães e 2 peixes, é exatamente aquilo que Deus queria que ele tivesse, para que o favor de Deus fosse ativado na vida dele. Sabe, quando você não entende aquilo que Deus coloca na tua mão, dificilmente você vai ativar o favor de Deus para você. Quando você olha para aquilo que você tem e você não valoriza, você quem sabe não glorifica, você quem sabe muitas vezes não entende por que que você tem tão pouco, ou por que é que você tem isso hoje. E eu diria para você, mude a tua ótica. Aquilo que você tem é exatamente aquilo que Deus queria que você tivesse hoje, nesse domingo, agora. Porque se você compreende, bom Deus, o que eu tenho hoje é isso, é o fator para ativar o favor de Deus sobre a tua vida. Se você for olhar na Bíblia, você verá que Davi, quando chega diante do gigante, era exatamente aquilo que ele precisava fazer para que o favor de Deus fosse ativado na vida dele. Sabe, muitas vezes você não consegue viver o extraordinário, e você não consegue ativar o favor de Deus sobre a tua vida, porque você não tem coragem de fazer algumas coisas, você não tem coragem de enfrentar alguns desafios, você não tem coragem de parar diante do gigante que é muito maior do que você. Só que, se você faz aquilo que Deus mandou você fazer, você estará ativando o favor de Deus ao teu favor. Perceba como o favor de Deus, ele não trabalha de maneira aleatória, ele trabalha de maneira sistemática. Quando você faz algo e faz exatamente aquilo que Deus mandou, você ativa, e o favor de Deus vem sobre a tua vida.
Recorde que quando Deus chamou Noé, eu estou te dando um aparado da Bíblia, para você entender o que eu vou falar. Quando Deus chamou Noé, e falou: Noé, constrói a arca. Se você fizer aquilo que eu estou mandando você fazer, o favor de Deus vai ser ativado na tua vida, e você verá aquilo que é inimaginável, você receberá ajuda, você verá a proteção, você receberá privilégio, você receberá benefícios, você receberá aquilo que nenhum outro homem pode te dar. Agora, quando você quer fazer qualquer coisa, o favor de Deus não é ativado. Quando você quer fazer o que você quer fazer, não ativa o favor de Deus. Ele só é ativado quando você faz aquilo que Ele mandou você fazer. Recorda de Neemias? Ele é o copeiro do rei, e ele sai do palácio, e ele vai rumo a Jerusalém, porque ele precisa reconstruir os muros, porque era isso que Deus tinha mandado ele fazer. Quando ele faz isso, ele encontra algo chamado favor de Deus. Olhe, se você quer viver o favor de Deus em 2022, é hora de você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, senão não funciona. Ele não vai agir na tua vida simplesmente por agir. Terceiro, diz que você precisa estar exatamente no lugar certo. Recorda de Isaac? Isaac vai a uma cidade chamada Gerar, há uma seca lascada, e ali Deus manda ele plantar uma semente. Quando você está no lugar certo, o favor de Deus é ativado na tua vida. Quando você está no lugar correto, quando você está no lugar certo, o favor de Deus é ativado na tua vida. Abraão não recebeu o favor de Deus enquanto estava junto lá aonde ele morava. A ordem foi: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quando você sair desse lugar e você ir para o outro, você verá o favor de Deus. Em outras palavras, eu não posso te abençoar aqui enquanto você não estar lá. Escute, a maioria das pessoas não consegue entender quão poderoso é o lugar aonde você está. O lugar aonde você está determina uma série de coisas na tua vida. Recorde que Daniel foi chamado de prisioneiro para estar na Babilônia. Ele jamais teria 10 vezes mais sabedoria, ele jamais seria um grande governador, ele jamais teria interpretação de sonhos, visões, ele jamais seria quem ele foi, se ele tivesse continuado aonde ele estava. Foi na Babilônia que Deus deu a ele o favor da vida dele. Quem sabe você, escute, quem sabe você é alguém que é de outra cidade, e quase todo mundo vem para a capital, porque a pessoa acredita, escute, ela acredita que se ela vier aqui vai estourar, vai arrebentar, vai fazer não sei o que. Eu diria para você que o seguinte: você precisa estar aonde Deus mandou você estar. Se for no deserto você vai prosperar. Se for na montanha você vai ser bem sucedido. Se for no vale Deus vai te cuidar. O favor de Deus está aonde Ele mandar você estar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você tem. Diga: você tem, você faz, você está aonde Deus manda, aquilo que Deus te deu e aquilo que Ele te pediu. Escute, se você consegue engrenar isso, você ativa o favor de Deus na tua vida, e Ele começa a produzir algo grande em você. Ou seja, quando temos, fazemos ou estamos debaixo da direção de Deus, Ele alinha a nossa vida e projeta o nosso futuro, de acordo com o favor dEle sobre nós. Recorde que Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Em outras palavras, Ele diz o seguinte: olha, o desejo do meu coração é que você tenha o meu favor diariamente, em todas as estações da tua vida.
A primeira ideia que você precisa ter nessa noite bem claro é o porquê que você precisa ativar o favor de Deus na tua vida. Porque quem sabe você está planejando, você está sonhando, você está escrevendo, você está trabalhando para caramba, quem sabe você está indo, vindo, você está correndo para chuchu, você está fazendo uma série de coisas, e você precisa hoje sentar e dizer: espera lá, se eu continuar nesse ritmo eu não vou chegar, não vai dar certo, eu não vou conseguir alcançar, eu vou me frustrar se eu fizer isso. A primeira coisa que você tem que entender é por que você precisa ativar o favor de Deus na tua vida. É porque não existe acaso, não existe sorte, existe um Deus que Ele retribui as pessoas. Deus não dá o seu favor para qualquer um, Deus dá o seu favor como forma de retribuição para as pessoas. Recorda o texto de Provérbios que eu li? Para o homem bom eu darei o meu favor, para o homem mau eu não darei o meu favor. Ou seja, a recompensa de você ativar o favor de Deus na tua vida é que Deus trabalha, Deus age, Deus começa a operar em você. Agora, pastor, qual é a maneira mais clara, simples, fácil de eu ativar o favor de Deus na minha vida? E eu quero ativar ele porque eu preciso nessa noite sair daqui diferente de como eu cheguei. Zacarias capítulo 8, versículo 20 e 22, vamos agora ao que interessa. Você já entendeu o conceito de favor de Deus. Vamos agora entrar como você faz isso. Zacarias 8, 20 e 22 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virá aos povos e os habitantes de muitas cidades. Versículo 21, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Olha o que Zacarias está dizendo: assim virão muitos povos e poderosas nações e a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Para ser mais claro e fácil para você entender, Zacarias está dizendo algo: olha, hoje, nesse exato momento, as nações estão buscando uma saída para a sua vida, e a saída é buscar o favor de Deus. Eu estou indo buscar o favor de Deus. Olha, o profeta está indo buscar o favor de Deus. Ele está dizendo: as nações mais poderosas, as nações mais bem-sucedidas, ricas, as grandes potências virão para buscar o favor de Deus. Ei, vamos suplicar pelo favor de Deus. Escute, a vida sem o favor de Deus não vale a pena. A vida que é vivida sem o favor de Deus, ela é terrível. Não importa se você é poderoso, não importa se você tem recursos, não importa a grandiosidade que você tem, haverá um momento da tua vida que você vai se deparar que o favor de Deus é a única coisa que você precisa. Então o Zacarias está dizendo o seguinte: vamos por parte, antes de nós começar a sofrer, vamos começar a buscar o favor de Deus agora, e eu vou buscar junto de vocês. Por isso que essa palavra não é só para você, essa palavra também é para mim, o profeta da tua vida. É tempo de eu e você buscarmos o favor de Deus, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que quem sabe você colocou no teu sonho, no teu projeto de vida. A Bíblia fala que essa é a oportunidade de nós buscarmos o favor de Deus. É hoje, Zacarias diz, é agora, vamos buscar o favor de Deus. Escute, o método de você buscar o favor de Deus é algo chamado súplica. Vamos suplicar. Súplica não é apenas um pedido, por isso que as pessoas não ativam o favor de Deus, elas até pedem: Deus, por favor,
manda com que a tua mão e o teu poder e a tua graça esteja sobre mim, amém, e você já logo dorme. No outro dia você acorda e faz uma oração simples: Senhor, olha, que a tua mão, a tua graça, o teu favor esteja sobre mim, e você não vê resultado nenhum disso. Zacarias diz algo: vamos suplicar ao Senhor pelo favor dele sobre a nossa vida. A súplica é algo que vai além do mero pedido, é algo que ultrapassa a linha de palavras apenas. É quando você derrama o teu coração, quando você se derrama por completo, é como se você não tivesse outra saída, é como se não tivesse outra solução, é como se você soubesse que no dia de amanhã tudo vai dar errado, e a única certeza que você tem é: se o favor de Deus estiver contigo, amanhã você vence. Se amanhã o favor de Deus estará contigo, você será bem sucedido. A súplica é vida ou morte, é nós ir buscar a última alternativa. Por isso que Zacarias fala: as nações virão, os poderosos virão, eu estou indo, porque a última instância é o ter o favor de Deus sobre mim, porque se eu não tiver, nada valerá a pena. Quando o favor de Deus está na tua vida, ele serve para quê, pastor? Para mudar a tua história. Quando você ativa o favor de Deus sobre você, ele muda no mínimo 3 coisas. Ele muda o teu hoje, o teu agora, ele muda o teu futuro. Imagine você com o favor de Deus no teu futuro. Imagine você caminhando com Deus e o favor dele estando sobre você. E mais do que mudar o teu hoje e o teu amanhã, ele muda a importância do teu passado sobre você. Ele muda aquilo que você fez ontem, deixa de ter valor. Ele quebra a corrente, a cadeia que te prende no passado. Isso a gente fala quando Deus pode e Ele quer mudar a nossa vida. Quando você ativa o favor de Deus, a primeira coisa que acontece, você vai encontrar em Isaías 45, versículo 1 e versículo 2. Ele abre portas que jamais se abririam. Escute, porque isso é poderoso. Quando você tem o favor de Deus, Ele abre portas que você jamais abriria. E eu não estou despregando o que eu preguei alguns domingos atrás, né? Sobre você ter a chave que abre as portas. Isaías 45, versículo 1 e 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2: e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso é o favor de Deus agindo na tua vida. Presta atenção nisso. O que Isaías está tendo a revelação é que haverá um momento que, quando você começa a clamar o favor de Deus sobre você, o próprio Deus, Ele quebra portas que estão sobre você, Ele abre portas que estão fechadas, Ele vai adiante de você, fazendo um favor, endireitando o teu caminho. É basicamente quando você parece que está, né, naquele filme, onde os pássaros estão cantando, onde o ar-condicionado está funcionando, e você fala: isso aqui é o paraíso. Nada mais é do que Deus indo diante de você, e endireitando todos os problemas que viriam sobre a tua vida. Escuta o que eu quero falar para você. Portas se abrem quando você, escute, tem o favor de Deus. Existem portas que você nunca vai abrir. Nunca vai abrir. Nações poderosas não abrem, dinheiro não abre, poder não abre, autoridade não abre. Existem portas que somente o favor de Deus abre. Quando você entende o conceito de porta, abre-se oportunidades. Portas dão acesso, portas mudam o cenário, portas dividem ambientes. Sabe o que Deus quer fazer com você?
se você ativa o favor dele na tua vida. Quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida. Para mudar a tua vida, ele tem que mudar o cenário, ele tem que dividir os ambientes, ele tem que dar acesso a você que você não tinha antes, e isso que Deus faz. Escute, José não seria governador do Egito se uma porta não se abrisse para ele. Moisés não seria o grande libertador do Antigo Testamento se uma porta não se abrisse para ele. A rainha Esther jamais seria rainha se uma porta não se abrisse para ela. Davi jamais seria rei se uma porta não se abrisse para ele, e essa porta só é aberta com algo chamado o favor de Deus. E você pode ler a história, você pode observar e dizer como foi que aconteceu, é sorte. Você vai entender que não é sorte. Você vai entender, é conhecimento. Também não é conhecimento. Mas é inteligência. Também não é inteligência. Mas é recurso financeiro. Também não é recurso financeiro. Mas é determinação. Também não é determinação. Tudo que você fala e não é. A única coisa que você pode ter certeza é que quando Deus começa a agir na vida da pessoa, esquece, a pessoa muda. Ela é obrigada a mudar, porque Deus abre portas que nunca você abririam. Sabe essa chave do projeto de vida que eu ministrei sobre você, e você tem a chave, e você abre a porta, você vai abrindo, só que tem portas que não utilizam a chave. Eu entendi algo quando eu estava preparando essa mensagem. Eu não sei se você já teve a grata oportunidade de ir em portas automáticas. Elas não têm. Elas só abrem quando você chega perto, na presença. Tem um sensor, um negócio doido, né? Está um sensor escondido, e aí a pessoa chega perto, a porta se... Não é a chave que abre ela, é a presença. Deixa eu falar algo para você. Existem portas que são automáticas, e essas portas automáticas, independe se você tem a chave ou não, mas essas portas automáticas, elas são sensíveis, e essas portas automáticas, elas funcionam através do favor de Deus. Sabe quando você chega... Não importa se você tem a chave ou não, o que importa é se o favor de Deus está sobre você. E deixa eu falar algo para você nessa noite. O sensor não é da tua pessoa, o sensor é da presença de Deus em você. Quando a presença de Deus chega na porta fechada, essa porta tem que se abrir, porque Ele é o poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o antes, Ele é o início, Ele é o término, Ele é tudo. Por isso que Isaías declara, Deus vai abrir portas. Eu não tenho a chave, você não precisa ter a chave em algumas portas, você precisa ter o favor de Deus. Quem sabe você ora pra caramba, mas orar pra caramba não ativa o favor de Deus. E a oração é uma chave para abrir portas, tá? Quem sabe você lê a Bíblia pra caramba, só que ler a Bíblia não garante que vai abrir a porta, mesmo que a leitura da palavra de Deus e o conhecimento abre muitas portas, mas existe porta que só abre através do favor de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: Deus quer mudar a tua vida, e Ele quer abrir portas para mudar a tua história. Portas automáticas, que não precisa de chave. Ela abre somente com a presença de Deus. Eu imagino Elias. Elias, ele chega no ribeiro de Querite, abre a porta, tem água. Os corvos vêm trazer carne para ele. De repente a porta começa a fechar. Deus manda ele lá para Serepta. Ele chega em Serepta, já tem uma porta que se abre, já tem bolinho lá todo dia.
E o milagre de Deus acontece durante 3 anos e meio. Acaba, a porta começa a fechar, porque ela é automática, não é você que manda na porta. Ela abre e fecha automático. Ele fica em Querite até que a porta está aberta. Fechou, ele vai para Serepta. Chega em Serepta, a porta está aberta. Fica 3 anos e meio, a porta fecha. Então ele vai diante dos profetas de Baal. Desafia lá os 400, vence. Aí ele sobe no monte. Lá a porta abre. E ele tem que ficar lá até ela fechar. Até ele ver a pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover. Opa, começou a chover, fecha a porta, vai para outro lugar. Deus quer fazer algo grande na tua vida. Se você ativar o favor de Deus, portas automáticas se abrirão para você. Você vai ficar lá até o momento que é para ficar. A porta fecha, você vai para outro lugar. E assim Deus vai ser glorificado. Eu imagino você, entendendo isso, para você passar de fase, para você viver o extraordinário. Eu imagino José chegando na cisterna, a porta se abriu, estou na cisterna. A porta vai fechar, agora eu estou prisioneiro. A porta se abre na casa de Potifar, ele entra. A porta se fecha, ele sai e vai para a cadeia. A porta se abre na cadeia, ele fica lá legal. De repente a porta se fecha, ele vai até o faraó e a porta se abre lá. E lá ele não sai. Era inteligente? Era isso ou era aquilo? Era nada. Era o favor de Deus, puramente, exclusivamente, toda honra, toda glória para Deus. Deus faz coisas inimagináveis. Sabe, o favor de Deus age na tua vida. Se você começar a clamar, é tempo de você clamar o favor de Deus sobre você. Portas se abrirão, portas que você nunca, cenários que você nunca viu, lugares que você nunca imaginou, se abrirão para você automaticamente. Segunda coisa que acontece, quando você clama pelo favor de Deus, Ele começa a abrir portas que você não consegue entender. A segunda coisa é, Ele leva você a lugares que você jamais imaginou chegar. 2 Samuel 7,8. 2 Samuel 7,8 diz o seguinte: meu Deus, o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. Não continue. Agora, pois, digo ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo de Israel. Na minha versão da Bíblia diz: e eu o tirei do cuidado das ovelhas para colocar ele como rei de Israel. Sabe o que o favor de Deus faz na tua vida? Ele te leva a lugares aonde você nunca imaginou. O que você está vivendo é algo que você imaginou. Aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você tem, aquilo que você vive, é exatamente aquilo que você imaginou. Agora, você precisa ativar, suplicar, clamar. Você precisa romper, porque quando você rompe, o favor de Deus chega na tua vida, e acontece o que aconteceu com Davi, e Deus o tirou do rebanho das ovelhas, Deus o tirou e colocou ele como rei. Vai explicar? Não tem explicação, somente algo chamado favor de Deus sobre a vida dele. Sabe, eu gosto dessa palavra, e ele o tirou. Deus tirou um gago do deserto e fez ele o grande líder. Diz a Bíblia que Deus tirou Eliseu do trabalho do campo e fez dele um grande profeta. Deus tirou Saulo de perseguidor e colocou ele como um grande apóstolo. Deus tirou um pescador, mero pescador, para ser um grande apóstolo, um grande discípulo. Deus tirou um bandido quase morto na prisão para entrar no paraíso. Sabe o que é o favor de Deus? É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer tirar você do lugar onde você está e projetar você
Você não consegue entender. Por isso que por isso que eu sempre falo assim, teve uns par de irmãos aí da igreja, que eles fizeram um monte de projeto de vida. Ele fazia um, daí vinha no culto e ele falava, não, meu projeto de vida está muito fraco, eu vou refazer. Ele pegava e ele fazia um outro projeto de vida. Daí quando ele ia para entregar, ele dizia assim, não, mas esse projeto, eu ouvi essa palavra, eu vou ter que refazer o meu projeto de vida. Pegava outro projeto de vida, desenhava de novo, quando ele ia entregar, mas o pastor falou sobre os recursos celestiais, vou ter que pegar o meu projeto de vida e mudar de novo. Deixa eu falar algo para você. Você vai mudar 1 bilhão de vezes e não chegará nem perto do lugar aonde o favor de Deus pode te levar. Você pode fazer o que você quiser, imaginar o que você quiser, mas nunca chegará nem perto do lugar aonde o favor de Deus pode te levar. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei, sério, eu não tenho a mínima ideia como Ele vai fazer. Eu também não sei se vai ser fácil ou vai ser difícil. Pega Davi rejeitado pela família. Pega Davi sendo perseguido por Saul. Pega José abandonado pelos irmãos, toda uma vida de desgraça, toda uma vida de problema. E aí você fala o seguinte, será? Eu não sei. O que você vai ter que passar para chegar até o lugar aonde Deus quer te colocar? Eu só sei de uma coisa, que o favor de Deus pode te levar até lá. Só sei disso. Eu não tenho a mínima ideia se você vai chorar ou se você vai sorrir. O importante é que emoções... Eu estou de brincadeira hoje, eu estou inspirado. Eu não sei se você vai chorar mais ou vai sorrir. Eu só posso te garantir que você vai chegar. E quando você chegar, você vai desfrutar daquilo que você jamais desfrutaria. Eu não sei quanto tempo vai demorar. José demorou bastante. Abraão 25 anos. Noé 120 anos. Davi uns 28, 30 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu só sei que o favor de Deus, se ele for ativado na tua vida, ele vai levar você ao lugar que você nunca deveria visualizar, imaginar. Sabe? A Bíblia fala, e Deus tirou Davi do rebanho. Quem sabe essa noite é a noite onde Deus vai tirar pessoas simples para ser pessoas extraordinárias. Quem sabe essa noite que Deus pode pegar funcionários, tirar pessoas de funcionário e colocar elas como patrão, como empresários, dando uma ideia, um direcionamento. Quem sabe Deus pode tirar você do cargo baixo que você tem e colocar você num cargo mais alto do teu setor. Você vai dizer assim, pastor, como? Eu também não sei. Eu só sei que quando o favor de Deus está sobre a tua vida, milagres extraordinários acontecem. É isso que eu sei. Se você me perguntar, pastor, tu tem todas as respostas? Eu vou dizer, óbvio que não. Pastor, qual é a chance de eu chegar lá? É baixa. Pastor, qual é a chance de eu alcançar? É pequena. Pastor, qual que é a chance de eu realizar? É mínima. Por isso que essa é a noite onde você precisa clamar o favor de Deus para a tua vida. Se você só pede, você não consegue. Se você não entende o que eu estou tentando te explicar, é difícil. Eu digo para você que você chega longe com o teu trabalho, com a tua determinação, com a tua expertise. Você vai longe. Só que não é a porta que não vai abrir. Você não vai chegar nem perto da onde Deus quer. É tempo de você viver o extraordinário. Salmo 5, versículo 12. Por que você tem que clamar pelo favor de Deus? Salmo 5,14. 5,12, desculpa. Pois tu, Senhor, abençoará o justo,
circundá-lo-á da tua benevolência como de um escudo. Na minha versão da Bíblia diz: pois tu, Senhor, abençoa o justo, e o teu favor, ele me protege como um escudo. Sabe o que é isso? O favor de Deus sobre a tua vida como um escudo. Você já imaginou o favor de Deus numa época de crise? Você já imaginou o favor de Deus na tua vida num ano terrível nos teus negócios? Você já imaginou a proteção de Deus, o favor de Deus sobre você, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus negócios? Você já imaginou isso ou não? É época, é tempo de você clamar o favor de Deus. As nações vão se dar conta que elas são frágeis. As nações, os poderosos vão se dar conta que existe uma lacuna nas suas costas que ninguém pode proteger. Por isso que hoje você precisa sair daqui dizendo: ou eu clamo pelo favor de Deus, ou não vai dar certo. Jó capítulo 1, versículo 8 ao 10. Por que você tem que clamar a Deus? Jó 1, 8 ao 10 diz: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele é repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e ele evita o mal. Versículo 9: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, a família dele, e de tudo que ele tem, e tudo que ele possui? Deixa eu ler de novo. Acaso, isso é Satanás falando, acaso tu não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui? Coloca a mão na tua cabeça e diz: eu preciso o favor de Deus na minha vida, uma cerca de proteção sobre a minha vida, sobre a minha família e de tudo que eu possuo. Olha o que o texto diz: tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados sobre toda a terra. Em outras palavras, quando você tem o favor de Deus, Satanás sabe e não pode agir na tua vida. Quando você tem o favor de Deus, você faz com que Satanás se irrite, porque ele não pode tocar em você, não pode tocar na tua mulher, não pode tocar no teu marido, não pode tocar no teu filho, não pode tocar em ninguém do teu lar, não pode tocar naquilo que você possui, não pode fazer absolutamente nada, se você tem o favor de Deus. Por isso que Zacarias está dizendo: ei, é tempo, é hora de você estar protegido, seguro. É hora de você clamar a Deus. Nessa noite eu preciso que você entenda isso. Clame pelo favor de Deus na tua vida. Necessito de usted. I need you. Faça qualquer coisa, fale em várias línguas, mas você tem que clamar o favor de Deus na tua vida.